Mas eu queria convidar aqui a Priscila Monara, queria nessa noite compartilhar um pouco da palavra com ela, e você vai ficar bem à vontade no lugar que você está, amém? E queria nessa noite aqui receber a Priscila Monara, né? Glória a Deus. Vou dar um salve de palmas para Jesus, né? Pode se sentar, minha filha. Priscila Monara, todos conhecem, né? Priscila Monara, filha do pastor Cleofa, pastora Gorete, também é minha nora, casada com Johnny. Priscila Monara é líder de célula, é líder da dança, faz parte da equipe de louvor dos músicos lá na ICEGEC, em Luiz Eduardo Magalhães, e também é uma design em interiores, né? Então, glória a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de Priscila Monara, que tem sido realmente um canal de Deus ali na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Louva a Deus por esta igreja, louva a Deus por essa família, que hoje Priscila serve o Senhor na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, faz parte também do ministério da ICEGEC em Luiz Eduardo Magalhães, e tem sido um canal de Deus para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, né? Tem sido uma recompensa para aquela cidade e também para aquela igreja, né? E eu queria, antes de começar uma pequena entrevista com Priscila, né? E ler o Salmo 119, versículo 9, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta. E logo vem a resposta: observando segundo a tua palavra. E todos conhecem a Priscila Monara, sabe da sua história, mas nessa noite eu gostaria que a Priscila Monara falasse um pouco, né, da sua trajetória, da sua infância, da sua adolescência, né, e da sua juventude, né, que Priscila hoje, quantas vezes eu estou aqui no culto, lá no Luiz Eduardo, eu vejo as criancinhas olhando para ela como se dissesse assim: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser igual a Monara, eu quero ser igual a Priscila Monara, né? Pessoa que tem realmente sido uma influência não somente para as crianças, mas para os jovens. E eu queria, dentro da sua família, Priscila Monara, o papel dos seus pais, né, na orientação espiritual, né, desde ser como criança. Quando criança nós já ouvimos algumas vezes você falando do papel do seu pai, da sua mãe, mas eu gostaria que você falasse assim para nós, qual foi o papel do seu pai, da sua mãe, na formação, naquilo que você hoje dos frutos que hoje nós podemos ver reluzir na sua vida. Qual foi o papel do seu pai e de sua mãe nessa formação espiritual em sua vida? Amém, graça e paz, igreja. Bom, foi fundamental, né? Porque tem uma frase que eu já escutei algumas vezes, acho que já li também em alguns lugares, que fala assim, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, o que eu vejo é que muitas vezes, na nossa, né, atualmente, né, nas nossas igrejas, nas igrejas que eu vou, é que existem pais que falam, mas não fazem, né? Isso é algo terrível, porque o pai diz assim: meu filho, você tem que ir para a igreja, mas o próprio pai não tem esse amor. O pai fala: meu filho, você tem que orar, mas o filho não vê o pai orando. Meu filho, você tem que ler a Bíblia para você ser alguém, né? Mas o filho não vê o pai sendo essa pessoa que tem sede e fome da palavra de Deus. Então, eu acredito que o exemplo principal é esse, assim, de dizer e de fazer, não só dizer. Porque é muito fácil você dizer, chegar assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas é muito mais difícil você dizer assim: eu quero que você faça isso, porque o seu pai faz isso. A sua mãe faz isso. Eu quero que você sirva ao Senhor, porque você vê como é maravilhoso seu pai e sua mãe estar aqui servindo ao Senhor. Eu vou só ver a referência para não dizer errado. Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Então, o papel principal é esse, de ensinar, mas de ser o exemplo. Não só dizer: faça isso, minha filha, mas eu ver esse exemplo dentro da minha casa sendo uma realidade. Glória a Deus. Isso é importante. Agora, você entregou a vida a Jesus,
E como foi a sua experiência? Onde foi, quando foi essa experiência que você teve, aquele dia em que seus olhos abriu e você tornou, a partir daquele momento, apaixonada por Jesus? Conta um pouquinho para nós como foi esse momento. Pronto, foi assim. Como todos sabem, né, eu cresci num lar cristão, então quando eu nasci, glória a Deus por isso, os meus pais já conheciam o Senhor, já serviam o Senhor, já tinham a vida que eles têm, né, com Deus. E assim, eu lembro do meu pai falar que às vezes ele ia para a igreja e ele sentava, ele se ajoelhava, né, no banco, e quando ele olhava eu estava do lado me ajoelhando. Então, desde cedo eu tive muito temor, né? Assim, mãe fala que uma das primeiras palavras que eu falei foi Bíblia. E todo mundo ficava impressionado, porque é uma palavra que tem gente que é adulto e ainda erra, né? Fala Bíblia, sei lá, Bíblia. E eu falei Bíblia, bem correto. Porque eu vi aquilo ali. Então, assim, começou de criança, né? Eu já tinha um temor. Eu entendia quem era Deus. Eu lembro que na escola eu sempre, assim, fazia as crianças chorarem, porque eu dizia que Papai Noel não existe. Aí todo mundo ficava triste. Eu disse, isso é mentira, isso da cabeça, isso aí não existe não. Papai Noel, aí, não, mas eu escrevi uma cartinha e Papai Noel me deu presente. Aí eu dizia, isso aí foi teu pai, besta, que leu e comprou para tu. Mas eu sempre tive essa convicção muito forte. Mas, assim, a experiência mesmo com Cristo foi quando eu tinha 9 anos, assim, né? Porque eu orava, né? Desde criança, eu sempre quis ter isso com Jesus. Mas a experiência mais forte foi no encontro que eu fui. Um encontro de crianças que foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu orava muito, porque eu queria muito ser batizada no Espírito Santo. Eu não entendia muito bem, mas dizia, deve ser muito bom. Porque pai, eu fico o dia todinho dentro do quarto. Então deve ser muito legal isso aí, que ele é bem extravagante, né? Ele se tranca no banheiro e começa a falar em línguas. E eu ficava, Deus, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Mas eu tinha aquele receio imitando, de não ser coisa de Deus, de ser coisa da minha cabeça. E eu lembro que quando eu fui para esse encontro, foi Raquel, que está ali, ó, eu estou vendo ela daqui, Raquel e Mauri, tia Mauricélia, que elas cuidavam, né? Raquel cuidava da dança aqui, ela era minha líder quando, né, eu era criança, e tia Mauricélia era líder da rede de crianças. E aí elas me levaram para esse encontro, e eu lembro assim que eu comecei a orar, eu falei, meu Deus, eu quero, é hoje, Jesus, que eu vou ser batizada. E quando eu olhei, era um bocado de criança chorando no chão, caindo, só que eu com aquele medo, né? Eu dizia, ai meu Deus, será? E eu, menina, eu vim aqui, ó, e não saía, eu com medo, me prendendo. Aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, se isso for coisa da tua vontade mesmo, Senhor, eu quero um sinal. Só que nesse encontro não tinha ninguém naquele Espírito Santo, só elas duas e eu. E o pessoal que me conheceu lá, não tinha assim proximidade, né? Eu falei, ai Deus, eu quero um sinal agora nesse momento. E nisso, eu acho que foi, eu não sei, foi tia Mauricélia, elas estavam ali perto, né? Aí eu sei que em menos de 10 segundos, assim, quando eu orei, menino, parecia que elas estavam pulando as crianças assim, ó. Um bocado de criança no chão. Elas vieram na velocidade e me abraçaram. Nisso eu já caí chorando em línguas e orando, né? Lá no chão. E foi tão forte que até hoje eu lembro da música. Aquela música que dizia assim... vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Maravilha, né? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Mas logo veio a adolescência, né? E vem também com isso as amizades, né? E queria que você falasse um pouco das amizades fora da igreja e perguntar para você, torna-se perigoso essa amizade fora da igreja para a pessoa que cria dentro dos fundamentos da palavra de Deus? Essa pessoa corre muito risco? Essa é a minha pergunta. Sim, corre risco em ter amizade que... Então, eu era muito de nada a ver, sabe? Mãe sempre pegava na mesma tecla comigo. Porque ela dizia assim, minha filha... Eu dizia, nada a ver, mãe. Quem tem filho aí adolescente em casa deve estar se identificando. Aí a mãe dizia, mas minha filha, veja... Eu dizia, não, mãe, nada a ver, a senhora é muito careta. Pelo amor de Deus. Às vezes ela vinha dar um conselho e eu já vinha com esse nada a ver. Só que afeta sim. Porque é o que está na palavra. Eu vou ler aqui um versículo. Diz assim, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Ou seja, às vezes a gente acha que é forte demais. Não, eu cresci na igreja, eu tenho convicção. Amém. Porém, tem uma pesquisa, se eu não me engano, que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, faça aí uma reflexão, você. Quais são as 5 pessoas que você mais convive? E pode ter certeza que você vai se parecer com ele de alguma forma. Seja no jeito de falar, seja nas manias, nas expressões. Então, o que é que acontece? Eu, nessa época, né, da adolescência, infelizmente, não tinha muitos jovens aqui na igreja. Então, eu lembro que era eu e Manuela só, né? Teve uma época que chegou que os que eram jovens se tornaram, né, jovens mais maduros. Eu e Manu, adolescentes, né? Que éramos crianças, ficamos adolescentes. Então, não tinham jovens para que a gente pudesse sair, fazer amizade. E eu tive, né, assim, esse período de ter umas amizades que não me edificaram nem um pouco. Porque o que é que acontece? Você começa a ficar no meio de pessoas e você começa a achar normal. Claro que eu, de certa forma, não fazia. E não falava da mesma forma que elas. Mas de tanto você ouvir coisas que antigamente, por exemplo, eu disse, meu Deus, isso é terrível. Eu achava normal, era o palavrão, assim, não era nada assim que vocês estão pensando, mas assim, a linguagem das pessoas e também o pensamento dessas pessoas, né? Elas tinham um pensamento nas coisas dessa terra e eu não. Então chegou um momento que assim, Deus ele me confrontou e ele me confrontou publicamente. Como foi esse confronto, né? Eu vou explicar para vocês. Aí, o que é que acontece? Eu dou trabalho, né? A pai e a maninha. E aí, como todo mundo sabe, filho de pastor, né? É uma pressão muito grande. Todo mundo pode fazer alguma coisa de errado na igreja. Agora, se o filho do pastor fizer, mas é porque o filho do pastor faz. O filho do pastor não sei o quê. Eu vi o filho do pastor não sei aonde. Então, assim, eu comecei a me revoltar com essas coisas e eu queria, tipo, mostrar que eu fazia. Né? Vamos dizer assim, que eu não estava nem aí porque o povo falasse de mim. Só que aquilo não era verdade, né? Porque eu tinha o temor de Deus e eu chorava e tudo. E assim, graças a Deus, nunca fui para festa, nunca, né? Eu queria ter amigos, a verdade é essa, né? Eu não queria fazer o que eles estavam fazendo, mas infelizmente eu achava que para ser aceita, eu tinha que concordar, que eu tinha que rir, que achar bonito. E aí, o que é que acontece? Um dia Deus usou o apóstolo Jonas e foi muito forte assim, o que aconteceu aqui na igreja, porque ele chegou e falou assim, que eu queria chamar à frente as pessoas. Primeiro ele começou a falar sobre mim, que Deus estava mostrando que o inimigo queria destruir minha vida através da minha vida sentimental e que ia mandar muitos homens e eu dizia misericórdia e parecia que ele estava lendo minha mente, né? Um bocado de paquera atrás de mim, eu dizia meu Deus do céu, não vinha feio não, porque Satanás ele vem disfarçado, né? Ele só vem de uma forma que a gente se sinta tentado. Se ele vier feio, ninguém quer. Aí vinha, não era brincadeira não. Aí eu falava, meu Deus, e agora? E aquela luta da carne contra o Espírito. Aqui em Espírito Santo, cheio de mulheres, só vinha atrás de mim. Mas era uma coisa realmente espiritual, né? A gente percebe que era espiritual. Para, Felipe, de falar que eu me acho. Eu estou ouvindo daqui. Era uma coisa espiritual. E aí Deus usou o apóstolo e falou assim, que Deus estava mostrando a ele que o inimigo queria destruir a minha vida e o meu ministério através da minha vida sentimental. E eu comecei a chorar. E ele falou assim, você que é dessa igreja, que já falou dela, falou mal, vem aqui na frente, peça perdão a ela. Você que... Aí começou a falar, você que fala da família sacerdotal, você está errado. Porque eles são as pessoas que oram por essa igreja, que sustentam essa igreja. Se você viu o filho ou a filha do pastor fazendo alguma coisa de errado, não aponte não. O seu dever é orar. O seu dever é ajudar. Então, eu vou concluir, né, que é um pouquinho longa, mas eu estou resumindo. E ele começou a falar, né? E aí ele falou assim, que via que o inimigo queria me destruir, pelo fato assim da época da minha avó ser uma pessoa muito conhecida na cidade, então todo mundo sabia quem eu era. Então, todos os dedos estavam apontados para mim. Tudo que eu fazia, menino, às vezes era tanta mentira que inventavam. Eu estava na calçada conversando, o povo já ia dizer, Monara está namorando com não sei quem, é Painho. Aí Painho chegava e eu estava lá na calçada, lá de casa. E tinha esse exagero, né? E aí ele disse, quem já falou mal dela, quem já criticou de alguma forma, ou já inventou alguma coisa, vem aqui. Meu amigo, era tanta gente se levantando, que eu dizia, menina, quando eu olhava, eu chorando, né? Aí eu pensava assim, menina, até tu. Porque era gente vindo, e era gente que eu nem imaginava que eu já tinha falado mal de mim, sabe? E aí comecei a chorar, e era todo mundo me perdoe, me abraçando. Menina, era uma fila que não acabava mais, daqui para a porta. É verdade. E eu, amém.
Glória a Deus que era tanta gente que eu nem decorei o nome, né? Para depois o inimigo não querer me tentar e eu ficar, fulano estava falando mal de mim. Mas era a igreja toda, praticamente. Então, aí, o que é que acontece? Vocês estão entendendo, então? Que eu falo rápido. Aí, o que é que acontece? Ele pediu para a igreja vir à frente, né? Pedir perdão à família. Se já tivessem falado mal de Felipe, de mim, de mãe, de pai, de alguém. E era todo mundo chorando e pedindo perdão. Numa fila gigante, né? Depois disso, ele falou que Deus estava mostrando que estava sendo quebrado ali. Algo espiritual realmente que o inimigo estava tentando fazer sobre a minha vida. E depois que isso foi quebrado, pastor, foi uma coisa tão assim, que eu preferi, assim, eu orando, Deus falou comigo, se afaste. E aí eu falei assim, rapaz, é melhor eu ter só Manu como amiga, mas ter uma amiga que me aproxima de Deus e eu aproximo ela, do que a gente ficar com essas histórias de estar com amizade com gente que não vai nos acrescentar em nada espiritualmente. Sabe? Porque quando a gente está fraco, a gente precisa de alguém que diga assim, amiga, eu vou orar com você. Quando a gente precisa de um conselho, a gente precisa de alguém que tenha Deus, que tenha sabedoria do alto. Não uma pessoa que diz assim, deixa de besteira, vamos beber um ali, vamos fazer... Não. Então, assim, preste atenção nas pessoas que você tem convivido, porque nós somos influenciáveis. Eu não estou querendo dizer que você vai deixar de falar com as pessoas, que você vai... agora eu vou deixar de ter amigo do mundo, então não vou falar com mais ninguém. Não. Eu falava. Eu só não queria ter um nível de convivência que eu tinha antes, porque não estava me edificando. Então, eu orava por essas pessoas. Inclusive, uma dessas minhas amigas estava afastada. E de tanto orar, eu trouxe ela para minha casa várias vezes. E ela voltou para Jesus. Hoje em dia, ela tem uma família linda, né? Ela, o esposo, a filha, todos servem ao Senhor, para a glória de Deus. Então, assim, você pode fazer a diferença no meio das suas amizades. Mas você tem que saber até que ponto as amizades estão lhe fazendo mal ou lhe fazendo bem. Até que ponto você está influenciando elas para o Senhor ou até que ponto elas estão lhe influenciando para longe de Deus, né? Amém. Amém, glória a Deus. Assim, para terminar, gostaria de ouvir a frase, vale a pena esperar, no sentido que hoje você é uma mulher casada, né? E sabemos que tudo foi um projeto de Deus, nós conhecemos toda a história, a trajetória. Vale a pena se consagrar e esperar o momento de Deus? Amém. Vale muito a pena, amados, porque assim, depois que isso passou, que eu falei, né, que realmente era algo espiritual, quando orou, eu me afastei das pessoas, das amizades, e eu não queria nem saber mais disso, assim, né? Passei um tempo sem, né, me importar com isso, de namoro, de nada. Então, só que nisso, eu me precipitei, né? Eu tive outro relacionamento, que durou mais ou menos 1 ano. Por quê? Porque eu quis. Não foi porque Deus quis. Vamos ser bem sinceros. Porque às vezes a gente diz, Deus permitiu. Deus permite, mas não era a vontade dele na minha vida, né? Assim, nas nossas vidas. Então, assim, não era uma pessoa ruim. Não estou falando, né, mal da pessoa. Estou falando que não era a pessoa que tinha o mesmo propósito que eu tenho de vida com Deus. Então, eu me precipitei e sofri muito. Porque quando você está num relacionamento de 1 ano com alguém, que você tem pensamentos e princípios, e essa pessoa não tem, não dá certo. A luz e as trevas, elas não conseguem, né, comungar. Então, assim, sofri porque me precipitei, não ouvi a voz de Deus. Fui muito pela questão de, adolescente, né? O sentimento e aparência, isso e aquilo, mas não era. Porque em momento algum eu orei, Deus, o Senhor quer isso para mim? E às vezes a gente ora e diz que Deus falou, mas está mentindo. Porque Deus não falou, Deus está dizendo, espere, continue esperando. Só que você, não. Você quer que Deus tenha a sua vontade, não a vontade dele. E a realidade é essa, de muitos jovens. Porque namora e depois termina e se decepciona. Tanta frustração que poderia ser evitada porque não escuta a voz de Deus. Porque não espera Deus dar um sinal. E em relação à questão de esperar, depois que eu terminei com essa pessoa, né, eu passei mais ou menos 1 ano, sei lá, orando, tudo. E eu já conhecia Johnny e não sabia que ia casar com Johnny. Olha só. Talvez você já conheça o seu marido e não sabe. A gente se conheceu num congresso da igreja, né, da Visão. E diz ele que ficou orando, né? Ele disse, eu fiquei orando por você 2 anos só orando. Deus, guarda essa mulher para mim. Deus, guarda essa mulher para mim. E eu não sabia de nada disso, né? E depois de 2 anos, a gente começou a se comunicar pelo MSN, pelas redes sociais. E a gente conversava sempre. E assim, o que me chamou a atenção dele foi porque ele não chegou
de uma forma, tipo assim, eu quero ter alguma coisa com você, assim, de relacionamento, de namoro. Ele chegou falando de Deus. Ai, meu pai é pastor, não sei o que, eu digo, eita, esse é crente, viu? Glória a Deus. Aí mandava música de palavra antiga. E foi logo quando eu comecei a cantar aqui na igreja. Eu ia fazer 17 anos na época. E aí ele pegava e dizia assim, olha, eu acho que essa música vai ficar legal, você cantando e tal. Então, assim, o que me chamou a atenção foi porque a gente tinha os mesmos princípios, né? Assim, eu falava uma coisa, ele dizia, concordo. Eu dizia, tu tá dizendo isso só porque eu disse. Ele disse, não, é verdade, eu concordo. E nessa conversa e tudo, a gente começou a orar. Oramos um tempo. E ele me pediu em namoro antes mesmo de chegar aqui. Que poucas pessoas sabem, né? Ele não sabia nem o que pai ia dizer. O que mãe ia dizer, ele só disse assim, comprei minha passagem, estou indo lhe ver. Aí eu disse, sangue de Cristo, assim, não vem bater aqui. Quando ele chegou aqui, fiquei por mentirosa e manhinha, né? Porque eu disse a ele, calma, pai é muito ciumento, ele é uma pessoa muito boa, mas se você chegar e ele ficar com a cara feia para você, não se preocupe não, que depois passa, porque ele é assim mesmo. Aí quando o Johnny chegou, primeiro, no aeroporto, nervoso, pisou no pé de manhinha, tão nervoso. Aí pisou, aí manhinha fazia assim, meu filho, meu pé. Aí, e ele olhando pra mim assim, rindo, né? Porque fazia 2 anos que a gente não se via, que a gente tinha se visto no congresso da igreja. Aí manhã, meu pé, e ele rindo assim, tão desorientado. Aí eu disse assim, John, tu tá pisando no pé da minha mãe. Ele, ai meu Deus, desculpa, pastora Gorete. Aí eu sei que depois, chegou aqui em casa, e eu nervosa, meu Deus, o que é que o pai vai dizer quando vir esse menino? Porque ele, vindo lá da Bahia, o que é que eu ficava muito preocupada, né? Mas eu dizia, Senhor, faça a tua vontade. Aí quando o Johnny chega, pai, tá com um sorriso aqui, ó, na porta esperando ele. Aí disse assim, bem-vindo, meu filho. Aí eu disse, pronto. Aí Johnny olhava para mim assim, como se dissesse, tu não estava exagerando, não? Aí mãe olhava para mim sem entender. Johnny olhava para mim, eu olhava para Johnny, eu olhava para pai. Era aquela, todo mundo se olhando. E eu dizia, meu Deus, é Deus. Aí ele disse, eu jejuei tanto. Eu digo, pois fez efeito, viu? Deu certo, porque pai gostou tanto dele. E aí ele foi, conversou com o pai e disse assim, olha, pastor, eu não quero pedir sua filha em namoro, eu quero pedir ela em casamento. Foi logo assim. Pai quase cai, né, o bichinho. Aí eu sei, começou a falar, minha filha foi criada com princípio, eu sei que eu no banheiro, querendo ouvir a conversa, toda hora eu fingi que ia beber água. Aí, depois de acho que mais ou menos 1 hora, eles conversando, meu pai me chamou, aí disse assim, eu vou orar por vocês. Aí nos ungiu. Olha a diferença, né? Quando você sente paz em algo, ele sentiu paz. E a gente tem que ouvir o que os nossos pais falam. Principalmente se o nosso pai for um homem de Deus, né? Então, ele já sentiu paz, ele já ungiu. E depois de 3 anos de relacionamento à distância, né? A gente se via, né? Não sei, acho que 3 vezes no ano no máximo. A gente se casou 3 anos e 8 meses à distância. Não foi fácil, porque relacionamento à distância não é fácil. Mas valeu a pena cada segundo esperar. Porque eu vi a fidelidade de Deus em tudo. No nosso casamento, menina, era tanta promoção. A maquiadora dizia assim, eu acho que eu vou te dar um desconto. Eu não sei nem porquê, porque eu gostei de tudo. Eu dizia, é Deus. Aí ela começava a rir. Aí a mulher do buquê dizia, mulher, eu vou te fazer um preço promocional. Eu dizia, é Deus. A mulher do vestido de noiva lá foi usada para profetizar sobre a minha vida. Mãe lembra. Sem nem me conhecer. Dizendo que eu ia ser levada para uma terra distante. Que Deus ia me usar. Que eu ia passar por dificuldades, mas que eu fosse firme. Aí era todo mundo chorando lá. Eu provando o vestido. Aí a mulher se tremia tanto. A mulher dizia assim, olha, eu sou profissional. Mas eu não me aguentei. Deus mandou, eu tive que falar com você. Aí começou a falar. Enfim, o que é que eu quero dizer? Que quanto mais você espera em Deus, maior vai ser sua recompensa. Porque Deus, ele nos surpreende com o melhor. Verdade. Eu orava assim, era 2 orações que eu fazia. Senhor, eu quero uma pessoa que te ame acima de tudo. Eu quero uma família que me ame, que me respeite quando eu chegar. Porque é horrível você chegar e você fazer parte de uma nova família e a família não lhe receber bem. Eu orava e eu dizia assim, Senhor, eu quero um maior do que eu, Senhor, por favor. Eu não peço mais nada, só um maior do que eu. Deus mandou um maior do que eu, né? Glória a Deus. Porque por aqui estava difícil, era tudo pequeno, né? Aí eu dizia, Deus, por favor, eu só te peço homem alto, eu não te peço ouro nem prata. Aí Deus mandou. E outra coisa, eu pedi a Deus uma pessoa engraçada. Porque eu acho que não ia combinar comigo uma pessoa muito séria. E Johnny, gente, quem não teve ainda a oportunidade de conviver, não sabe, mas Johnny é muito palhaço. É o dia todinho fazendo doidice para me rir. Então, assim, o que é que eu quero dizer? A gente não precisa pedir a Deus uma pessoa perfeita. Ai, Deus, uma lista de alguém. Essa pessoa nunca vai chegar na minha vida, um exemplo. A gente precisa pedir a Deus uma pessoa
que tem o mesmo propósito que a gente tem, né? E aí vale a pena essa espera e a gente, né, fica tão feliz e é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Priscila, para nós terminar, eu creio que muitos jovens estão nos ouvindo, irá ouvir, os jovens aqui da igreja. Queria que você, em uma breve palavra, desse um conselho para os jovens, para a juventude que enfrenta tantos problemas nesta geração. Isso, um conselho breve. Pronto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o conselho que eu dou. Por quê? Porque quando você ama o Senhor, você quer ter mais intimidade com Ele. Quando você tem mais intimidade com o Senhor, Ele lhe enche do amor dEle e da sabedoria dEle. Então, você não vai mais decidir. Quem vai decidir é o Senhor por você. Você não vai mais querer fazer alguma coisa, porque você não tem mais vontade. É a vontade do Senhor. Você não vai mais assim, quebrei a cara. Você não estou dizendo que você não vai errar, claro, mas você vai buscar cada dia se parecer mais com o Senhor, porque você o ama. Então, isso vai ser uma consequência. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou me parecer com Ele, menos eu vou errar, menos eu vou querer errar. A sabedoria dEle vai estar em mim. Por quê? Porque eu vou amar a palavra do Senhor. Amém. E sempre que eu tiver uma dúvida sobre alguma coisa da minha vida, eu vou buscar onde? Na fonte, que é a palavra. Glória Amém? Isso vai causar o quê? Vai me livrar de muitas precipitações e de muitas frustrações. Amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para a Priscila. Muito obrigado, Priscila. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Amados, o que nós ouvimos aqui é apenas algo que Deus pode fazer em uma família, em uma vida, na vida de uma criança, na vida de um adolescente, de um jovem que se entrega completamente nos caminhos do Senhor. Vimos também a importância dos pais, a importância das pessoas que estão em nossa volta para a nossa formação. Talvez vocês conhecem Monara até 4 anos atrás, né? E talvez nós hoje, de fato, nós conhecemos, né? Durante todos esses últimos anos, porque Priscila passou a morar mais próximo. E as marcas desta criação, ela reluz hoje sobre a vida de Monara, sobre a vida do meu filho, do Johnny, porque eles se completam. Deus realmente, Ele não une pessoas, Ele une propósito. E você jovem, tudo que você ouviu dessa experiência, você pode trazer isso, para a sua vida. São ensinamentos que vai fazer com que amanhã você tenha uma infância feliz, uma adolescência feliz, uma juventude feliz, um casamento feliz dentro dos propósitos de Deus. Amém, querido? Mas hoje eu ainda gostaria de trazer uma palavra, uma breve palavra, para todos os jovens que estão aqui, todos os jovens abaixo de 100 anos. Quantos tem aqui nesta noite? Pode levantar a mão e dar uma glória a Deus. Amém. Eu vou falar novamente, todos os jovens abaixo de 100 anos que tem aqui, pode dar uma glória a Deus? Amém. Queridos jovens que fazem a diferença. Há uma preocupação em meu coração, no sentido de dar prosseguimento ao chamado de Deus, à palavra de Deus, ao ministério ao qual o Senhor nos confiou. E há uma responsabilidade para nós, líderes eclesiásticos, para conduzir as crianças à juventude, à adolescência, à juventude, e fazer com que essa juventude cresça incendiadas por esse mover que queima em nós, de ver se cumprindo as promessas de Deus nas famílias e na vida de cada um desses jovens. E é necessário nós trabalharmos bastante, todos nós, a igreja precisa se envolver para trabalhar na rede de criança, na rede da adolescência, na rede de jovens, para fazer com que os jovens, eles possam fazer a diferença nesta geração e conduzir essa palavra, a palavra de Deus, às próximas gerações. Porque se não houver esse trabalho, querido,
dificilmente nós teremos dias melhores. Mas eu sei que Deus, Ele não se ausenta do trono. Deus tem trabalhado em todas as décadas passadas para que o Evangelho chegasse a nós, e Ele vai continuar trabalhando para que as pessoas se convertam a Cristo, para que as famílias vivam felizes. Deus continuará trabalhando até o dia em que a trombeta tocar e que Jesus voltar. E Jesus voltará, queridos, e nós precisamos preparar esse povo. E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar nessa noite é que o jovem seja um exemplo. Seja um exemplo, jovem. Não somente você jovem que está aqui, mas o jovem que está nos ouvindo através das redes sociais. Seja um exemplo, seja um canal de Deus nessa geração. Timóteo era um dos discípulos do apóstolo Paulo. Ele era filho de uma judia, o pai era grego, mas o apóstolo Paulo teve esse rapaz como filho e direcionou ele nos caminhos do Senhor e fez dele um homem incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Havia um fogo no coração desse jovem chamado Timóteo. E, queridos, o apóstolo Paulo, ele traz um conselho para Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo em que o contexto em que aquele jovem estava vivendo, querido, era um contexto terrível. Talvez pior do que o contexto em que nós estamos vivendo hoje. Porque naquela época já havia, queridos, falsos profetas, já haviam pessoas que lidavam contra o Evangelho para fazer com que o Evangelho não crescesse, para fazer com que o caminho que naquela época era conhecido não prosperasse. E esse jovem estava ali enfrentando grandes dificuldades. Além dessas dificuldades externas, havia também as dificuldades internas. Ele era um jovem, ele tinha desejos também, havia desejos no seu coração, a sua vontade, e era necessário ele conviver com isso e fazer com que a palavra de Deus fosse mais forte em sua vida, para fazer se cumprir um propósito de Deus em sua vida. E o apóstolo Paulo começa então a direcionar esse jovem, começa a aconselhar. No capítulo 4, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está mostrando o ambiente em que ele estava vivendo, um ambiente realmente difícil de se andar, difícil de se locomover, um ambiente que era contrário às atividades da igreja e também da pregação da palavra. Mas aquele jovem era um jovem incendiado. E a palavra que Paulo diz para ele ser um exemplo para quem? Para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amados, nós precisamos mais do que nunca levantar na igreja uma juventude que seja incendiada. Não uma juventude que vem para a igreja por causa das luzes, por causa do som. Não, precisamos levantar uma juventude que tem vontade, sede da palavra de Deus, de crescer no conhecimento e da palavra do Senhor. Porque somente, queridos, a palavra é quem vai suprir os desejos do coração de cada um desses jovens. Você sabe por que os jovens vão buscar lá fora? Porque muitas vezes a igreja tem se adaptado a algumas coisas mudando e fazendo da igreja algo para atrair os jovens, não atraindo pela palavra, mas atraindo por um ambiente em que a igreja se torna. Mas, queridos, esse jovem, ele foi aconselhado pelo apóstolo Paulo para ser um exemplo. E, querido, se você quer crescer na vida, se você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, na vida ministerial, amados, entendam uma coisa. Eu quero que vocês entendam, não somente os jovens, mas todos que estão nesse lugar. Há uma missão nessa igreja. A Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, ela nasceu, querido, debaixo de um comando eterno, debaixo de um comando espiritual, debaixo de um comando profético. E a missão dessa igreja é ser uma comunidade de adoradores envolvida na busca e salvação do perdido, para fazer dele um discípulo de Cristo. Todos nós, queridos, precisamos estar envolvidos nisso. Todos nós precisamos abraçar essa visão juntamente com os pastores.
você jovem, você adolescente, você tem um papel fundamental nesse comando de Deus para essa igreja. Porque, amados, você precisa influenciar o jovem na rua e não ser influenciado por eles. Porque para nós que somos casados, é muito mais fácil, não é muito mais cômodo, porque não somos tão tentados como a juventude. Eu costumo dizer, para que eu conquistasse o coração da minha esposa, levou-se muito tempo. Muito tempo, muitas vezes ela passava na rua, ela passava de um lado para outro, eu olhava, admirava, não tirava o olho, parecia aquela câmera que acompanhava ela o tempo todo, e ficava fitando os olhos nela, ali admirando a beleza da minha esposa. E quando eu estava namorando com a Cris, querido, levou tanto tempo para mim conseguir segurar nas mãos dela. Para mim beijá-la demorou tanto tempo, queridos. E eu vejo hoje as coisas tão fácil. Hoje existe uma questão do ficar. E, querido, isso é muito terrível. Isso é muito terrível porque muitas vezes os jovens, eles se tornam como uma coxa de retalho, com tantos relacionamentos. Isso traz maldições. Isso a pessoa, ela entra num matrimônio marcada, com lembranças do passado, que muitas vezes afeta o relacionamento de marido e mulher. Por isso que vale a pena esperar, por isso que nós precisamos entender que o jovem, que a igreja, que nós como discípulo de Cristo, nós precisamos ser exemplos para os fiéis, não apenas para o povo aí fora, porque ser crente na igreja é muito fácil. Às vezes nós estamos aqui na igreja, nós chegamos aqui, nós vestimos direitinho, às vezes vamos para a igreja, nossa roupa composta, mas basta nós olharmos nas redes sociais, basta nós olharmos no Facebook, basta nós olhar no Instagram, que nós vamos ver cenas horríveis de cristãos, de pessoas que deveria dar um exemplo, que deveria ser diferente para a juventude. E, amados, tem uma mentira de Satanás, que muitas vezes Satanás usa para enganar as pessoas, das pessoas dizer, eu vou ser crente como fulano, eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Eu não quero ser crente como fulano. E, amados, nós precisamos dar esse exemplo para os fiéis. Ser exemplo também na palavra. E o primeiro ponto, alguns passos para fazer a diferença onde você estiver. Entenda uma coisa, quando Jesus fala para os discípulos, dizendo, ide e pregai o Evangelho. Queridos, essa palavra, ide, ela significa indo, ou seja, indo para a escola, indo para a faculdade, indo para o trabalho, nós precisamos anunciar Cristo. Nós precisamos falar do amor de Jesus, nós precisamos falar para as pessoas, olha, Jesus tem um projeto para você, Jesus tem a solução para a tua vida. Muitos jovens, queridos, busca nas estatísticas que nós veremos um crescimento de quantos jovens têm perecido, tirado as próprias vidas. Pessoas que deixam gravado a sua própria morte, o suicídio, têm a coragem de chegar antes de se suicidar, passar uma mensagem no Facebook sorrindo, passando uma falsa alegria, e logo depois, a notícia que suicidou-se. Logo depois, a notícia de que está nas drogas. E, queridos, nós precisamos ter o cuidado de nós mesmos. Como eu estou? É necessário olhar para o espelho e dizer como eu estou. Esse foi o primeiro conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo 4, 16a. Porque um dos maiores obstáculos, queridos, que a juventude, que o homem, que a mulher enfrenta hoje é dizer todos os dias, é dizer não todos os dias, é dizer não para os prazeres mudando. Como é difícil, querido. Porque, querido, quando nós nos convertemos, o nosso homem interior, nosso homem espiritual, ele é recriado, mas a carne não se converte. Há ainda dentro de nós a velha natureza, esse instinto que nos leva, querido, muitas vezes à queda.
E nós precisamos cuidar de nós mesmos. Tem cuidado de ti mesmo, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Porque para ter cuidado, todos os dias, dizer não para os prazeres mundanos, dizer não para as vontades, vigiar os pensamentos, vigiar o olhar, o falar. Porque a mesma arma que Satanás usou no passado, no Éden, ele continuou usando em toda a história da humanidade. Olhou, desejou, o desejo levou à ação, levou ao pecado. Eva olhou para o fruto, viu que o fruto era agradável aos olhos, agradável para se comer, tomou do fruto e comeu. O desejo levou ela à ação, e com isso o pecado entrou. Da mesma forma, querido, nós precisamos ter muito cuidado no olhar, cuidado naquilo que nós vamos falar. Temos que ter muito cuidado, não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Nós estamos vivendo a década de Pei. Nós viveremos, querido, um dos maiores milagres que já aconteceram nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós veremos nessa década de Pei. Porque Deus está dando-nos autoridade, queridos, para verbalizar, para proclamar os oráculos de Deus, para proclamar a palavra de Deus e ver manifesto em nossa casa, em nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Nós viveremos uma década extraordinária. Pode aplaudir a Jesus, porque eu creio que nós seremos essa geração que viveremos esse sobrenatural de Deus. Ser exemplo. Ninguém menospreze o fato de serem jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Então, é o que eu acabei de falar para você. Busque ser esse exemplo na escola. Queridos, John Wesley, ele foi um jovem incendiado pelo Espírito de Deus. Na faculdade, querido, ele começou a influenciar jovens. Ele começou a fazer uma célula. E por que ele conseguiu atrair milhares e milhares de pessoas na faculdade? Milhares e milhares de pessoas nas praças públicas? Por conta de que ele era um exemplo de homem, de jovem, cheio, incendiado da presença de Deus. E isso é necessário, queridos. Nós precisamos mais do que nunca buscar ser esse exemplo. Primeiro, ser um exemplo na palavra. Ser um exemplo na palavra é uma tarefa difícil, pois sabemos quão difícil é controlar a língua. Ser esse exemplo na palavra, queridos, é nós entendermos que da nossa boca, ela produzirá vida e ela produzirá morte. Pois as palavras que saem da nossa boca, queridos, ela é sopro de vida ou de morte. E o que o texto diz em Tiago 3, 8, 11, diz assim: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criado à imagem de Deus. Da mesma forma, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não é certo, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Entenda, as palavras são espírito e vida. Se você colocar as suas mãos na frente e soprar, você vê que há uma força. A mesma coisa, querida, quando nós falamos. Nós precisamos entender que as palavras, elas são espírito e vida. Tudo que eu falar, querido, ela vai produzir, exatamente. Quando Deus olha para a terra, sem forma e vazia, Ele disse: haja luz, e houve luz. Então, seja exemplo na palavra, seja um canal de Deus. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca do insensato é fonte de tolice. Provérbio capítulo 15, versículo 2.
Segundo Timóteo capítulo 2,16, a palavra diz assim: evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto quem age assim promove ainda mais a impiedade. É comum nós encontrarmos pessoas em uma roda de conversa. É comum as pessoas escolherem um assunto para ali ter um momento de comunhão. Querido, mas há lugares que quando nós sentamos, nós somos ministrados. Há pessoas que nós queremos estar perto dela o tempo todo, porque são pessoas que, ao conversar com ela traz vida. Ao abrir a boca, ela traz vida, a vida de Deus que emana das suas palavras. E amados, nós precisamos entender isso, que nós, não somente os jovens, mas todos nós como cristãos, nós precisamos fazer com que cada ambiente seja uma oportunidade para nós falarmos acerca de Deus, para falarmos acerca da palavra de Deus, para trazer palavra de esperança para as pessoas. Porque o que as pessoas estão acostumadas hoje é ir em busca de um conselho, e muitas vezes a pessoa vai com um problema e ela retorna com 2 para casa. Porque as pessoas muitas vezes estão murmurando, estão falando dos problemas que o cercam, e consegue ver mais o problema do que ver o Deus que o serve. Porque, querido, nós precisamos aprender uma coisa: todos nós temos dificuldade, nós teremos dificuldade, teremos luta, mas de uma coisa eu sei, querido: quando nós tirarmos os olhos da circunstância e colocarmos os olhos em Deus, nós seremos igualmente aquele jovem Davi que, quando chegou, encontrou um exército intimidado por causa de uma palavra. Ele chega diante daquele gigante. Ele diz: você vem contra mim, com arco, com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Eu quero te dizer que quando você tirar os seus olhos dos problemas e colocar os olhos em Deus, você vai ver que o seu problema, ele é tão pequeno diante de Deus, que ele vai desaparecer, porque você vai estar firmado nas promessas, você está firmado na palavra de Deus. Amém? Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, não se assenta em rodas de escarnecedores. O Salmo 1 já nos diz isso. Nós precisamos estar próximo de pessoas que nos fazem crescer em Deus. Não podemos ser influenciados, jovens, pelo mundo. O mundo aí fora está, o inimigo já lançou pessoas endemoniadas, justamente para tirar os jovens dos propósitos de Deus, porque ele não quer que você cresça em Deus, ele não quer que você seja um jovem exemplo na sociedade. Querido, você muitas vezes pode até ser chamado de um jovem quadrado, não é? Porque a sociedade impõe o jovem ser redondo. Mas eu digo uma coisa: eu prefiro ir para o céu quadrado do que ir para o inferno redondo. É necessário, querido, nós entendermos isso. Nós precisamos influenciar as pessoas que estão sendo enganadas. E o jovem tem um papel fundamental, porque Deus está levantando um exército de jovens nessa cidade. Eu posso ouvir um amém? Deus está te levantando, querido, para ser a diferença. Porque o que vocês estão presenciando nessas ruas, o que nós estamos presenciando nesses dias, querido, essa festa, nós não somos contra essa festa. Nós somos contra os espíritos que agem nessas festas. E eu te digo que Deus vai levantar você, jovem, e eu declaro que nos próximos 10 anos nós veremos todos esses demônios cair por terra, e todas as famílias da cidade de Espírito Santo liberta, louvando a Deus. Eu profetizo que daqui a muito menos de 10 anos nós estaremos aqui nessas ruas, não marchando como pessoas sem conhecimento. Nós estaremos reunidos como família, marchando para Jesus, declarando que a cidade de Espírito Santo é do Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção. E jovem, você tem um papel fundamental para que isso aconteça. Amém? Evita, pois, as conversas inúteis, profanas, porquanto os que agem assim
promove ainda mais impiedade. Mostre o Evangelho de Cristo pelo seu falar. Faça a diferença, jovem. Mostre. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você é ungido, você é separado. Jovens que estão aqui, jovens que estão me ouvindo, jovens que se afastaram dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer nesta noite, Deus está levantando um exército de jovens para incendiar essa cidade, para incendiar esse estado, para incendiar essa nação. Está vindo sobre o Brasil, está vindo mover um avivamento tão poderoso, queridos, e Deus vai levantar esse jovem para declarar nas ruas, nas praças públicas, que Jesus Cristo é o Senhor. E para você que desviou, querido, que afastou dos caminhos do Senhor, ainda há tempo para você. Volte para o lugar que você não deveria ter saído. Eu sei que muitas vezes você está aí, mas você sabe que aí não é o seu lugar. Você sabe que o lugar seu é aqui, o seu lugar é aqui estar aqui conosco na igreja, louvando e adorando ao nosso Deus, sendo preparado para louvor e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Seja um exemplo na palavra. Seja um exemplo na palavra. É uma tarefa difícil, pois sabemos quão difícil é controlar a língua, e nós precisamos entender isso. Mostre, queridos, que você é um homem, um jovem, uma mulher, uma jovem usada tremendamente na palavra da salvação. Amém? Seja um exemplo no seu comportamento. 8:2. Como tem sido as suas ações perante os homens e perante Deus? Como tem sido as suas ações? Como tem sido o seu comportamento? O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: portai-vos como cidadão dignos do Evangelho de Cristo, para que desta forma, quer eu vá e vos veja, quer não somente ouço a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permanecei firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim: quer que eu veja aí o seu testemunho, quer que eu ouço falar de você, que eu possa ouvir falar que você está firme, que está servindo a Deus de todo o seu coração, feliz com Jesus. E eu quero te dizer, jovem, que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tinha 29 anos de idade. A primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, eu tinha 3 anos de idade. E quando eu me converti com 29 anos de idade, queridos, quantas vezes eu pedi a Deus, Senhor, por que não foi antes? Por que eu não entreguei a minha vida antes? Por que eu tive que passar por tudo que eu passei? Por que meus filhos tiveram que passar tudo o que passou? Por que o meu casamento teve que passar por tudo o que passou? Mas Deus ministrou no meu coração: filho, eu estava aqui. Eu sempre esteve do teu lado. Eu sempre te busquei. Eu sempre estava do teu lado, te atraindo com cordas de amor, com laços de amor. E eu pude entender, queridos, que Deus sempre esteve comigo, Deus sempre estava ali cuidando da minha vida, dando livramento em tudo. Mas, amados, há um tempo perdido para trás. Foi um tempo muito perdido. E quantos jovens têm a oportunidade de servir a Deus, de buscar esses caminhos enquanto é tempo, de invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto, e fica buscando às vezes atrativos, querido, que não leva a nada. Querido, nós estamos aqui nesse culto, nós saímos daqui, nós vamos para nossas casas, nós saímos daqui, nós vamos felizes para casa, nós vamos dormir felizes, nós vamos acordar amanhã feliz, mas o que o mundo oferece não é isso. O mundo oferece um momento de prazer, mas que tem um alto custo. Jovens, que você que está sendo influenciado pelo mundo, achando que um cigarro vai fazer você mais feliz, achando que um copo de cerveja vai fazer você mais feliz, achando que uma droga vai fazer você mais feliz, o preço é muito alto, não caia nisso.
chuta que é laço. É tempo de você voltar para os ensinamentos. É tempo de você voltar para as veredas antigas. É tempo de você voltar para o que o seu pai ensinou, para o que você ouviu da sua liderança de célula. É tempo de você voltar para o que os seus pastores te disse. É tempo de você voltar para a palavra. É tempo de você viver uma felicidade que ninguém pode mover, ninguém pode roubar. Porque somente em Jesus nós vamos ter essa felicidade. Você está diante de um homem que buscou durante 29 anos prazeres, queridos, pontes incompletas. Quantas vezes eu saía do meu trabalho desejando ir para casa, para estar com a minha família, mas chegava um amigo e me desviava, eu ia para um bar e ali começava uma noitada, e aquilo tinha um custo muito alto. Porque no outro dia eu estava de ressaca, no outro dia eu estava endividado, brigando com a esposa, o casamento completamente destruído, a família destruída, os filhos desejando a bebida, o cigarro. Isso não é a vida que Deus planejou para você, não é a vida que Jesus planejou para a sua família, para os seus pais. Filho, você pode ser um exemplo na sua casa. Filho, você pode ser um exemplo na palavra em sua casa. Filho, você pode ser um instrumento de Deus para converter o seu pai, para converter a sua mãe. Filho, você pode ser um instrumento de Deus para salvar a sua família. Mas você não pode ser influenciado. Você não pode dar ouvido a essas pessoas que dizem que te amam. Essa pessoa que está te oferecendo um cigarro, essa pessoa que está te oferecendo uma bebida, essa pessoa que está te oferecendo um momento de prazer, seja numa festa mundana, seja em uma boate, seja em qualquer lugar, essa pessoa não é seu amigo, porque ela apenas está sendo um instrumento do inimigo para te levar para longe de Deus. Amigo é aquela pessoa que te diz: não faça isso, amiga. Não faça isso, amigo. É aquela pessoa que te confronta, é aquela pessoa que te corrige, porque, querido, quem ama é aquela pessoa que te corrige. Nós só entendemos os pais quando nós temos filhos, passamos a ser pais. Porque nós muitas vezes olhamos para os nossos pais e ele é aquela pessoa chata, que só diz não para tudo. Mas nós vamos entender que foi os não, que muitas vezes nós ouvimos dos nossos pais, que nos livrou das drogas, que nos livrou do abismo, que nos livrou da queda, que nos livrou de estar perdido. Por que os nossos pais dizem não? Porque Ele nos ama. Se você tem pessoas que te influenciam, diga aí como é que vai fazer, vai, é tempo de você curtir. Qual é o conselho do mundo? Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes a Cris ouviu isso? Olha, diz, olha, o seu marido está lá na praça, ele está com outra mulher, e as pessoas davam um conselho para ela. Qual era o conselho? Diz, vai curtir a sua vida, faz a mesma coisa. Muitas vezes é a amizade que nós encontramos lá fora. Queridos, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Já é um ditado antigo, bastante conhecido. Se você quer ser uma pessoa, querido, que cresce em Deus, busca amizades sadias, busca quem te alavanca para perto de Deus. Busque pessoas que têm um conselho de não eu acho, mas assim diz o Senhor. Busque pessoas que não usam achismo para te dar um conselho, mas que usam a palavra de Deus para te confrontar. Porque são essas pessoas que querem o seu bem. São essas pessoas, queridos, que deseja ver você crescendo em Deus. Porque, querido, no mundo, o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo já dos malignos, a palavra do Senhor já nos diz isso. E o nosso comportamento, que do exemplo do nosso comportamento, querido, vai fazer com que pessoas sejam atraídas. Jovem, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, porque desta forma, quer eu vá e vos veja, quer somente ouço,
a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme. Isso é o que o seu pai deseja, isso é o que a sua mãe deseja, isso é o que os seus pastores, líderes de célula desejam, é que você esteja em qualquer lugar, quer ele ver, quer ele ouça, mas vai ver que você está firme no Senhor. Esse é o desejo que todos nós queremos ouvir a seu respeito. Mostre o Evangelho de Cristo pelo seu agir. Mostre o Evangelho de Cristo pelo seu agir. Seja um exemplo de amor. Seja um exemplo de amor. Filhos, pais. Porque, queridos, hoje o que nós estamos enfrentando na nossa geração é que muitas vezes os pais falam de amor, mas ele não vê isso acontecendo na casa. Muitas vezes nós ouvimos tanto falar de amor, porque falar é fácil, mas perdoar às vezes é tão difícil. Perdoar porque um dia o marido falou algo, perdoar porque um dia a esposa falou algo, que o filho falou algo que feriu, que o pai feriu, e muitas pessoas estão vivendo assim ferida, queridos, carregando esse peso nas costas, e não libera o perdão, a falta de amor, e Deus nos chama para ser um exemplo de amor. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Jovem, quantos amigos, quantas pessoas estão aí fora? Eu me refiro hoje aos jovens. Quantos que estavam aqui, que hoje não está mais? E eu não posso olhar para essas pessoas para apontar o dedo pelos seus erros. Eu não posso chegar e olhar e sentar no meio de uma rodinha. Você viu fulano? Fulano está afastado, está desviado. Isso não é amor. Amor é quando nós reunimos para orar por eles, para gerar, para dizer: não, é tempo de nós orarmos pelos nossos irmãos que estão afastados. É tempo de nós abrir nesse lugar. Jovens, vamos reunir toda sexta, todo sábado aqui na igreja. Vamos colocar o nome de cada um deles que se afastaram e nós vamos orar. A palavra do Senhor diz que nós estamos vivendo um tempo, e lá no capítulo 81, versículo 10 de Salmo, diz: abra bem a tua boca que eu encherei. Então vamos abrir a nossa boca, Deus vai nos encher. Nós vamos proclamar o retorno deles. Nós vamos declarar que eles não perecerão. Nós vamos declarar que eles terão tristeza lá fora, e eles voltarão para a casa do Senhor. Amém? Esse é o nosso papel como homens e mulheres de Deus. Amar essas pessoas, buscar essas pessoas. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas por os nossos irmãos. Eu te pergunto, nós seríamos capazes de dar a vida por esses irmãos? Sim. Renunciando muitas vezes ao nosso conforto, no conforto da nossa casa, para estar aqui gerando, para estar orando por eles. Antes de tudo, exercei profundamente o amor fraternal um para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Antes de tudo, exercei um profundo amor fraternal. Queridos, é tempo de nós amarmos as pessoas. Querido, não é tempo de nós julgarmos ninguém. Jamais, nós não temos esse papel de julgar as pessoas. É tempo de nós olharmos para essas pessoas e ter compaixão dela. É tempo de nós olharmos para a juventude, é tempo de nós olharmos para as famílias dessa cidade e ter compaixão. É tempo de nós olharmos para essas pessoas vivendo uma vida miserável, muitas vezes, queridos, sofrendo. E nós precisamos amar essas famílias, precisamos gerar. Por isso, queridos, nós precisamos nos levantar hoje. Mostre o Evangelho de Cristo, faça a diferença. Seja um canal de Deus, mostre o Evangelho de Cristo. Seja também um exemplo de fé. Vigiai, permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, seja fortes. Seja fortes.
Seja um testemunho de fé. A Monara começou falando aqui hoje que se fosse para contar as maravilhas de que Deus tem feito na vida dela, ia passar a noite toda. E, querido, nós precisamos ser esse canal de Deus para contar, para falar às pessoas aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Querido, onde eu vou, eu falo sobre o que Deus fez em minha vida. Às vezes eu trago lá do passado, mostrando para as pessoas quem eu era e quem eu sou. As pessoas às vezes ficam assustadas, como eu falei ontem aqui. Mas, querido, eu fui transformado pelo poder restaurador, vivificador, transformador da palavra de Deus. Mas teve pessoas que me amaram. Teve pessoas que não apontaram os meus erros, as minhas falhas. Enquanto tinha pessoas trazendo a notícia para Cristo que eu estava lá na praça, outra chegava e diz: olha, não olha para isso. Eu quero te dizer que Deus pode transformar a sua vida. Deus pode transformar a vida de Del. Deus pode transformar a vida do Johnny, do Diego, do Diogo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo, não faça isso, não brigue. Cristo, ame o seu esposo, lute por ele, que ele vai ser transformado. Queridos, eu não sei se vocês lembram, ela ontem falou: eu não quero trocar de problema, Deus, porque muitas vezes, queridos, está mudando de problema. Às vezes a pessoa está buscando a solução do problema do casamento, separando, casando-se de novo, e o problema continua. Porque muitas vezes o problema não está no outro, está em você, está na pessoa que está separando. Queridos, nós precisamos entender que dentro de um relacionamento nós precisamos ceder muitas vezes. Nós precisamos entrar em acordo, tem que haver diálogo, pais, filhos, às vezes jovens que estão buscando conselho lá fora. Por que muitas vezes a filha não tem coragem de chegar para o pai e dizer: pai, eu estou gostando do coleguinha, eu estou gostando de um menino na escola. Às vezes o filho não tem coragem de dizer: pai, eu estou gostando de uma menina, porque talvez no dia que ele foi falar isso, o pai repreendeu de uma forma brusca, que ele tem pavor, ele tem trauma de fazer do pai um amigo. E quando ele não encontra esse melhor amigo em casa, ele vai buscar lá fora. E por isso, filho, você precisa buscar em seu pai o melhor amigo, buscar em sua mãe a sua melhor amiga. Porque é melhor você ouvir um não de seu pai, é melhor você ouvir um não de sua mãe, que te quer o bem, do que ouvir um sim de um amigo, um conselho de um amigo lá fora, e te conduzir para a morte. Há caminhos que para o homem parecem retos, mas a cabo conduz à morte. E muitas vezes, querido, jovens que Deus chamou, incendiados pelo Espírito Santo, têm se afastado do caminho de Deus, porque não têm dado ouvido aos pais, têm buscado o conselho lá fora, e o conselho do mundo, querido, vai levar para o caminho de morte. Prefiro ouvir um não de meus pais, do que ouvir um sim de pessoas que me levem à morte. Mostre o Evangelho de Cristo pela sua fé nesse Evangelho. Você precisa crer, você precisa estudar a Bíblia, você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida, jovem. Para mudar essa geração, Deus precisa que você diga sim. É necessário você responder sim para Deus. Amém? Glória a Deus. Seja um exemplo de fé. Vigiai, foi o que nós vemos. Vigiai, né? E o próximo, seja um exemplo de pureza. Se alguém se purifica desses pecados, será como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo o bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Esse também é um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, e é um conselho de Deus para nós, para os jovens. Amém? Devemos nos purificar. Eu quero dar um exemplo. Uma certa vez, a Cris comprou uma calça branca,
E é interessante que todas as vezes que ela ia entrar no carro, ela tinha um cuidado muito grande. Ela chegava no carro, abria a porta e demorava um pouquinho, se ajeitava, às vezes batia no banco para ver se tinha alguma poeira. E eu ficava observando aquilo. Ela não me deixava encostar a calça no carro, porque às vezes tem sujeira. Nós moramos na cidade onde tem muita poeira. E ela tinha todo esse cuidado para entrar no carro. Quando ela chegava em um local para sentar, ela também limpava a cadeira para sentar. E eu fiquei observando aquilo, e Deus começou a ministrar o meu coração acerca do que eu estava presenciando. Porque muitas vezes nós ouvimos cristãos dizendo que, olha, eu sou um pecador lutando para ser santo. Aí eu comecei a meditar nisso. Eu sou um pecador lutando para ser santo? Não. Eu sou um santo, porque em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Eu sou santificado em Cristo Jesus. O sangue de Jesus, ele tem poder de me lavar. A palavra do Senhor diz que se eu confessar os pecados, Ele é fiel e justo para me purificar. Se eu me torno puro, para me purificar de todo o pecado. O que é que diz em 1 João 9? Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu passei a entender que eu não era um pecador lutando para ser santo, mas eu era um santo lutando contra o pecado. Porque Jesus me santificou. Em Cristo Jesus eu me torno santo, separado para Deus. Mas, querido, o mundo aí fora, ele nos seduz. E o tempo todo, se nós não nos cuidar, nós estamos nos sujando. E muitas vezes, queridos, nós somos tentados. Muitas vezes os dados de Satanás nos levam a buscar sujeira em nossas roupas, na roupa espiritual, a roupa de santidade, através do WhatsApp, através do Facebook, através da televisão, dos filmes, da série. Estamos nos expondo a cenas que estão sujando as nossas vestes de santidade. Então, querido, nós precisamos entender que nós precisamos ser um exemplo de pureza. Não estou dizendo que nós vamos viver sem pecar, porque a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus mentiroso. Mas se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mostre o Evangelho de Cristo pela sua pureza. Seja uma pessoa, queridos, que corra da aparência do mal, fuja da aparência do mal. Para quê? Para que as pessoas vejam em você uma autoridade em Deus, pessoas que estão lutando contra o pecado. Terceiro, e eu já estou finalizando, conheça a palavra, conheça a Bíblia. A palavra de Deus é sua arma espiritual. É com essa Bíblia, querido, que você vai conhecer a palavra de Deus, através da Bíblia. Ela se tornará como espada, como arma de defesa. Jovem, você não vai conseguir vencer o mundo se você não tiver conhecimento da palavra. Eu me lembro que quando eu me converti, 3 semanas depois, um amigo me liga, eu estava no trabalho, e ele me liga me perguntando para mim, olha, se eu estou aqui no Rio de Ondas, e eu estou aqui, me trouxe um cenário favorável, que me seduzia de uma forma desleal. E naquele momento que o amigo falou, eu disse, eu já estou mandando o meu amigo para sair para te buscar, e trouxe um cenário que antes eu não ia negar. E naquele momento eu disse para ele assim, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Querido, naquele momento o telefone silenciou. Esse rapaz nunca mais me ligou. Você sabe por quê? Palavra. Você não vai vencer as tentações se você não tiver de posse dessa espada que é a palavra de Deus. Você vai sair aí fora, eles vão te convidar, vão te oferecer. Mas se você não estiver com a palavra para dizer, não, meu irmão, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não, meu irmão, eu não aceito
Sabe por quê? Porque a minha vida não pertence mais a mim mesmo, eu sou de Jesus Cristo, a minha vida já foi entregue a Jesus, Ele está no comando da minha vida. Não, meu irmão, eu não aceito, porque Ele não aceitaria. Então você vai responder, querido, de acordo com a palavra. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Você precisa da palavra. Você precisa da palavra para defender, para se defender. E você também precisa da palavra para atrair os seus amigos, as suas amigas para Jesus. É a palavra que transforma. Não é a sua forma eloquente, não é as suas palavras persuasivas que vai atrair as pessoas, mas é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. A letra é morta, mas o Espírito vivifica. E quem convence o homem não é nós, é o Espírito de Deus. Você só tem o papel de semear a palavra, e é o Espírito Santo que vai convencer. Você vai chegar para o seu amigo, vai chegar para a sua amiga, e ela vai dizer assim: mas tem uma festa legal para esse final de semana, e você vai dizer para ela assim, chuta que é laço. Jesus tem um plano na sua vida, Jesus te ama. Meu irmão, há caminhos que para o homem parecem retos, mas acabam conduzem à morte. Aí você vai sair daquele momento, você vai dizer: não, ela não entendeu nada, mas ela vai para casa, e quando ela chegar em casa, aquela palavra vai dizer: há caminho que para o homem parece reto, mas acaba conduz à morte. E ela vai deitar e aquela palavra vai ficar ressoando sobre o seu ouvido, e ela vai ficar meditando sobre aquilo, vai trazer uma inquietação, porque o Espírito Santo começa a mover naquela palavra, começa a chocar aquela palavra, de repente ela, as escamas se abrem, os olhos se abrem, e ela diz: não, meu Deus, o que é que eu ia fazer naquele lugar? Porque é o Espírito que convence. O nosso papel é semear. Você tem um antídoto, jovem. Você tem a palavra de Deus que vai salvar sua amiga. Você tem a palavra de Deus que vai salvar seu amigo. Você tem a palavra que vai salvar essa família que está sofrendo. Você tem a palavra que vai salvar esse casamento que está sendo destruído. Você vai apenas semear a palavra. Jovens, homens, mulheres, famílias que me ouvem nessa hora, levante-se, ainda há tempo. Deus está sarando a nossa terra, Deus está sarando as nossas famílias, Deus está sarando a juventude. Eu queria te convidar a colocar-se de pé nessa hora. Aleluia.